Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês esse livrinho aqui, ó, da coleção Pocket da LPM. A coleção se chama 64 páginas e o livro de fato tem isso, 64 páginas divididas aqui em dois contos do Arthur Conan Doyle. Para quem não sabe, ele é o pai do Sherlock Holmes. Lá no finalzinho do século XIX, ele tinha estudado medicina e ele estava tentando ali, né, trabalhar como oftalmologista. Ele estava lá numa cidade, né, estava tentando fazer uma residência em oftalmo, só que ninguém entrava no consultório dele. E já que ninguém entrava, ele pegou a sua pena e começou a escrever histórias. Ele ia publicando as suas histórias, os seus contos em revistas, e elas eram muito apreciadas pelos leitores britânicos. E foi assim, dividido entre a medicina e dividido entre a literatura, que ele foi se sustentando. Chegou um momento da vida dele que ele escreveu para a mãe dizendo: olha, eu acho que essa vai ser a última história de Holmes, porque ele tem tomado a minha cabeça, eu não consigo pensar em mais nada senão em histórias para ele. E aí a mãe disse: olha, será que o seu público vai deixar? E de fato não deixou. Começaram muitas pressões ali para que ele escrevesse mais e mais e mais. Então ele ele revive o Sherlock Holmes, porque ele com aquele professor Moriarty, eles tinham caído e aí tinha sido dado como morto. Mas aí então o autor vai dizer que ele conseguiu sobreviver e que ele passou um tempo escondido até reunir forças para voltar em novas histórias. Muita gente acreditava que o detetive existia de verdade, inclusive mandavam cartas para um endereço que nem existia. As pessoas que moravam ali acabavam recebendo aquele mundaréu de cartas endereçadas para o detetive Sherlock Holmes, achando que ele era um personagem verídico, né? E quem lê um primeiro conto do Arthur Conan Doyle se apaixona e não quer largar mais este personagem carismático, muito inteligente e perspicaz. Sherlock Holmes foi baseado na figura de um professor do Arthur Conan Doyle. Ele fez medicina, né? E ele tinha então um professor que deu um pouco de trejeitos, né, e palavreado para o autor inventar o Holmes. E ele vai aparecer lá pela primeira vez numa história chamada Um Estudo em Vermelho, em 1887. Os dois contos que aparecem nesse pequeno livrinho, eles foram publicados naquela revista Strand Magazine. Era uma revista que quase sempre publicava ali os contos do Arthur Conan Doyle. E ele escreveu 54 contos e 4 romances, 4 livros. Mas a gente vê tanto os romances quanto os contos reunidos em diversos livros. Então a gente pensa que adquiriu um livro que já tem ali determinados contos, mas eles se repetem num outro formato, publicado até mesmo por uma outra editora. O autor, além de médico e romancista, né, escritor, ele foi casado 2 vezes. A primeira esposa vai falecer lá no início do século XX, em 1906, de tuberculose. E com ela ele teve 2 filhos. Aí ele casa pela segunda vez com a moça que ele já era apaixonado, mas que ele não podia casar porque a primeira esposa ainda estava viva. Então, em respeito à primeira esposa, ele tem um amor platônico. 1 ano depois da morte da primeira esposa, ele casa com a segunda. E com ela ele tem mais 3 filhos. A última filha, até anotei o nome dela aqui, Jane Lena Annette. Ela morreu em 1997, olha só, pouquinho tempo atrás, né? 29 anos atrás. E aí eu trouxe esses 2 contos para conversar com vocês. Vai ter spoiler, viu? Porque são historinhas pequenas, tem audiobook, a gente consegue até lê-las em PDF na internet. Então, para quem se interessar, corre lá para saber um pouquinho. E hoje eu vou contar aqui um resumo desses 2 contos, sendo que o primeiro se chama Aventura de um Cliente Ilustre. Eu já vou pedindo desculpa para vocês por alguns barulhos, a gente está aqui bem na frente do mar e de vez em quando passa alguns helicópteros, então a gente tem esse ruído aqui no fundo. Mas vamos lá. A Aventura de um Cliente Ilustre começa com um personagem chegando na casa do Sherlock Holmes pedindo para que ele aceite um serviço, né? Só que ele não pode dizer a mando de quem ele está. E aí o Holmes diz: não,
se você não me disser quem te mandou aqui, eu não vou aceitar serviço algum. E aí o Sir James Damley, que era quem estava ali mediando, né, aquela contratação do Sherlock Holmes, ele fala assim, não, tudo bem, se você não quiser aceitar, eu super entendo, mas deixa eu te explicar um pouquinho o caso. Você já ouviu falar num certo barão? E aí ele pronuncia o nome do barão, né, o Barão Gronier, que era um barão austríaco, e o Holmes diz, aquele que assassinou a esposa, ele estava muito bem informado. Apesar de ter sido inocentado, como não sendo responsável pela morte da esposa, ele sim era culpado, gente. E o Holmes já sabia, só de ler nos jornais, que ali que não era flor que se cheirasse, sabe? Não era uma pessoa muito benquista. O intermediário da contratação do Holmes, o Sir James, ele fala, né, que uma moça muito jovem, né, inocente, por cerca de 20 anos de idade, ela embarcou num cruzeiro e ela se chama Violet e ela se apaixona por este barão, que aparenta ter 30 anos de idade, mas na verdade tem mais de 40. E esse homem seduz a mocinha, diz pra ela que ele se envolveu em algumas confusões, mas que ele sempre foi inocente, que ele foi acusado da morte da esposa, mas que ele é inocente. E ele, uma lábia no ouvido dela e ela cai que nem um patinho. Uma moça imatura, né, sem muita experiência de vida, acaba caindo na lábia deste barão. O pai tenta convencer a moça para que não se envolva com este homem, né? Que este homem, ele é um crápula, não é uma pessoa bem vista ali aos olhos da sociedade. Mas a mocinha apaixonada quer salvar aquele homem, né, dos falatórios. Ela não aceita a teoria do pai. E quanto mais pessoas se aproximam dela para falar mal do barão, que agora já é seu namorado, mas ela firma o pé dizendo que ela gosta dele e que ela vai casar com ele de qualquer jeito. Então, esse Sir, que se chama James, ele vem para intermediar a pedido de um outro homem que quer se manter em segredo, em sigilo, né? Para que ele consiga separar o casal. E aí o Sherlock Holmes, ele começa a investigar, né? Ele descobre que esse barão teve uma amante, a Kitty, e a Kitty, ela odeia o barão e ela quer mais acabar com a vida dele. Ele trata de arranjar um encontro entre as duas moças, né? A Violet e a Kitty, para que a Kitty conte para outra moça tudo que o barão fez com ela. Só que a Violet não acredita, não aceita nenhum dos comentários, acha a outra mulher muito vulgar, acha que ela é muito exagerada e pede para que ela se retire da casa. E a Violet fica muito chateada com aquilo e diz pro Sherlock Holmes, olha, eu fiz assim um bom grado, né, por educação, eu aceitei recebê-lo na minha casa, mas eu não vou ficar ouvindo palavrões pronunciados por essa mulher, então, por favor, a nossa entrevista acabou aqui. Não adianta, eu vou me casar com o barão. Aí, eles vão para casa, só que 2 dias depois, alguns capangas do barão encontram o Sherlock Holmes na rua, e dão-lhe pau nele. Claro que o Sherlock Holmes, ele sabe se defender, ele é um ótimo lutador, ele tem a sua bengala, mas não impede dele apanhar bastante. O seu amigo Watson, quando fica sabendo, fica desesperado, corre na casa do Sherlock Holmes e vê um quadro que não era tão grave como aquele que foi noticiado nos jornais. E o Sherlock Holmes diz para ele, olha, isso tudo é uma jogada minha. Eu quero que o barão ache que eu estou morrendo. E aí todo dia saía notícias no jornal dizendo que o Sherlock Holmes tinha piorado, que as feridas estavam infeccionadas, que ele corria risco de morte. Cada vez ia piorando o quadro ali sendo publicado no jornal. Isso tudo era uma forma do Sherlock Holmes ganhar tempo e deixar o adversário satisfeito, achando que ele estava levando a melhor. Enquanto isso, o Holmes estava agindo por conta, né? Ele descobre com essa amante chamada Kitty que o barão tinha um livro onde ele escrevia o nome de todas as mulheres que ele tinha se relacionado, né? Tinha fotos, tinha dados, tinha vários comentários ali.
E ele precisa resgatar esse livro para apresentar para Violet, para mostrar para ela que o barão é um ordinário, uma pessoa de mau caráter. E aí ele consegue, ele invade a casa do barão, mas para isso ele precisa despistar o barão. O que ele faz? Ele pede para o Watson chegar lá com um vasinho, com um pires de uma coleção Mindy, porque o barão colecionava obras chinesas. E ele vai lá com um pratinho azul, que na verdade foi até emprestado para servir de isca para o barão. Os dois estão ali conversando a respeito daquilo, negociando o preço, quando o barão escuta um barulho vindo do seu escritório e ele percebe que foi tudo uma armação. Ele corre para lá, mas a janela está aberta e o Holmes já está fugindo com o livro. Ele vai para a janela para pular também atrás do Holmes, só que nisso a Kitty tá ali, ó, numa moita escondida, e ela pega e joga um pote que continha ácido sulfúrico e pega no rosto do barão, e aí o olho já vaza, já começa a cair a pele, ele começa a gritar, esfrega a mão também entra com ácido, e aí o Watson ele pega e vai ajudá-lo. Limpa, né, faz curativo, aplica morfina, mas o rosto do barão, que era um homem lindo, fica assim, ó, transfigurado. O Holmes entrega esse livro, onde estão os registros de todas as mulheres que o barão já pegou e que já explorou e que já fez atrocidades, e entrega para o Sir James, que é quem fez a intermediação. Isso vai parar nas mãos do pai da jovem, e 3 dias depois a jovem então rompe com o barão, diz que não vai mais ficar com ele. Ela até aceitaria ele feio daquele jeito, com o rosto todo desmanchado, ia inclusive tratá-lo como um herói, né, como um mártir. Mas quando ela vê toda a questão moral daquele homem, que o cara não tinha mesmo caráter, que ele era um salafrário, um pilantra, ela resolve romper. E o Holmes, ele é processado por ter invadido uma propriedade particular. A Kitty também, ela é acusada, né, de ter jogado ácido no rosto do barão, mas como o barão, ele era uma pessoa assim fora da lei, né, já tinha acontecido alguns crimes que todo mundo suspeitava e sabia que era ele, mas não conseguiam provas, a própria polícia faz um pouco de vista grossa e vida que segue. O segundo conto deste livrinho é O Último Adeus de Sherlock Holmes. A gente vai ver então ali tanto Sherlock quanto Watson, eles atrás, né, de um alemão que está roubando informações, dados da Inglaterra para levar para a Alemanha. É bem aqueles contos de conspiração política, sabe? De roubo de navios, de informações de navios, de segurança. Basicamente é isso. Nós temos um personagem chamado Von Bork, que ele já mora há anos na Inglaterra. Ele é assim uma pessoa muito engraçada, divertida. Ele tem ali uma propriedade que é tipo um QG de informações. Ele tem um cofre imenso onde ele guarda vários dossiês, né? E ele tem algumas pessoas que trabalham a serviço dele, que catam informações, né? Roubam informações do governo para passar para ele mandar para a Alemanha. Dentro desses personagens, a gente vai ter ali um americano chamado Altamont, que nada mais é do que o próprio Sherlock Holmes disfarçado. Por 2 anos, o personagem Altamont, que é o Sherlock, ele fica inventando ali roubos, inventando informações falsas para mandar para a Alemanha. Nada daquilo é verdadeiro, né? E aí ele vai conquistando a confiança do Von Bork. Então o Von Bork vai pagando, né, vai negociando com ele, só que um a um os seus capangas vão sendo presos. E aí lá no final, quando já estão, o Von Bork já mandou a mulher embora com os filhos e parte da criadagem, ficou só uma velhinha, a Marta, na casa com ele. Ele tá esperando então esse funcionário aí, esse vira-casaca do governo, chegar com documentos falando sobre determinados navios, né? E ele tá ali aguardando, o ministro das Relações Internacionais aparece ali, sabe? Tudo, tu vai contando ali toda uma politicagem. E aí chega lá o Sherlock Holmes, mas chega para prendê-lo, né? Chega para pegar ali dizendo que
ele nunca protegeu os funcionários que trabalhavam para ele, que roubavam informações, e que ele sabia que ele era o próximo a ser preso, então que ele ia embora também para a Holanda. Ele vai ali mostrando ali que ele é um personagem, até que eles conseguem, ele e o Watson, a derrubar o homem com cloriforme. Eles colocam ali no nariz, o homem cai e eles abrem o cofre e começam a procurar todas as informações. Tudo tinha sido ajudado pela velhinha Marta, que era uma criada. No momento que ela apaga a lanterna do quarto, eles entendem que chegou a hora deles chegarem na propriedade. Tem todo um esquema ali para poder colocar a mão nesse agente secreto alemão que estava infiltrado na Inglaterra, né? E aí o Holmes, depois de prender, amarrar bem o Von Bork, ele diz: você acha que vão acreditar em você? Você está há 2 anos passando informações falsas. Acabou, você está acabado, ninguém mais vai acreditar em você. Você perdeu toda a credibilidade, né? E agora a gente vai te entregar então para a polícia. E aí o autor, né, ele já dá aqui um adeus para todos os leitores, né? Ele escreve assim no finalzinho desse conto: os 2 amigos mantiveram uma conversa pessoal durante alguns minutos, recordando mais uma vez os últimos dias, enquanto seu prisioneiro se retorcia em vão para livrar-se das correias que o prendiam, né? E aí o Sherlock vai olhar para o Watson e vai dizer: meu bom e velho Watson, você é o único ponto fixo e constante em uma época de tantas mudanças. Está soprando um vento leste, sim, um vento que jamais soprou antes sobre a Inglaterra. Watson e muitos de nós poderemos murchar em consequência de suas rajadas. Não obstante, é um vento mandado pelo próprio Deus, pois um país mais limpo, melhor e mais forte irá mostrar-se à luz do sol quando a tempestade finalmente passar. Ou seja, é o tempo, novos tempos que estão surgindo, né? Tá falando aqui também de velhice, né? Quando ele fala que muitos de nós poderemos murchar em consequência das suas rajadas, em consequência do tempo que tá passando, né? E que não obstante é um vento mandado pelo próprio Deus, que a gente tem o nosso destino já tá traçado. Então aqui o nosso autor, o Sir Arthur Conan Doyle, está então se despedindo, né, dos seus leitores nesse último conto que se chama O Último Adeus de Sherlock Holmes. É isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o universo de Sherlock Holmes, desse escritor maravilhoso que é o Sir Arthur Conan Doyle. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.